Tudo bem? Vamos a mais uma aula de português. Hoje nós vamos dar início à unidade 5, que traz como título Relato de Viagem e de Experiência Vivida. Serão leituras bem prazerosas. E teremos também a leitura do texto Os Piratas Existem? Lá nas páginas 140 e 141. Mais uma vez, eu peço que vocês estejam com os seus livros abertos, acompanhando a leitura, tá certo? Para que nós possamos entender de forma mais enfática as informações. E também teremos o estudo do texto, que se encontra lá na página 142, onde vocês farão as questões de 1 a 5. Só um lembrete antes de iniciarmos a nossa aula. Adentramos ao mês de dezembro e chegamos à reta final de um ano diferente, de um ano cheio de desafios. E eu parabenizo a vocês que estão de forma muito perseverante, com todas as dificuldades, com todos os obstáculos sendo superados, para que nós possamos vencer esse ano atípico, né? Mas com a graça de Deus, nós conseguiremos sim. Estamos chegando ao final e eu peço que vocês não percam a fé, nem o foco, nem a vontade de aprender. Está bem? Já estaremos juntos novamente e venceremos, porque Deus é conosco. Então vamos lá, nossa leitura. Olha, nós temos aqui o início, né, que é a nossa unidade 5, como eu já havia dito anteriormente, o relato de viagem e de experiência vivida. Então vai tratar de assuntos relacionados a pessoas que vivenciaram determinadas situações, que nos vão relatar através de textos. Então tem o questionamento. Alguns questionamentos aqui para nos instigar. Existem pessoas que se tornam conhecidas pelo grande público, pelas grandes viagens que fazem pelo mundo, cujas histórias e aventuras são relatadas por meio de livros, filmes ou vídeos. Outras pessoas também se tornam foco dessas produções por suas experiências extraordinárias de vida, que demonstram superação de limites de modo exemplar. Emocione-se com os relatos desta unidade. Então aqui a unidade já nos traz informações, né, que nos farão surpreender, que nos farão também conhecer aventuras relatadas por pessoas através de livros ou indicações de filmes, tá certo? Vamos lá? Pelo mundo afora, capítulo 1. O que vem a seguir? O texto abaixo faz parte do primeiro capítulo do livro Família Schumann, Um Mundo de Aventuras. Nesse livro, Heloísa Schumann relata uma viagem feita por ela e sua família através dos oceanos. A bordo do veleiro Aisson. Da viagem participaram Heloísa, o marido é o Wilfredo, e os filhos deles, que é o Davi e a Cat, uma menina de 5 anos, além de alguns outros tripulantes. Que situação você supõe que será relatada em um capítulo intitulado Os Piratas Existem? Então, amados, nós já temos aqui toda a atmosfera, né, para que nós possamos entender como se passa a história, quem irão participar. Então, já nos instiga a viajar nesse universo da imaginação e pensarmos o que vai tratar esse texto. Um título instigante. E os piratas existem? Nós temos aí uma interrogação e ao mesmo tempo uma exclamação. Então vamos lá? Peço que acompanhem a leitura, está bem? A tarde caminha para mais um poente vermelho. A tensão e a ansiedade encurtam a ideia de tempo real, passando-nos a sensação de que o sol desliza no céu, de forma muito rápida, buscando a linha do horizonte. A bordo, os olhos da tripulação deixaram de maravilhar-se com o mar liso e com as velas gordas de vento, que arrastam o Aisson para a frente, riscando bigodes de espuma na água transparente. Olhares inquietos varrem a costa, buscam abrigo seguro para mais uma noite.
mais que um ancoradouro. O aiço precisa de um esconderijo. Ali, braços agitados apontam a entrada da enseada. Desnecessária qualquer outra orientação. A larga experiência do capitão já tinha adivinhado a baia. Poucos minutos depois, o veleiro desliza para o abrigo. Velas arriadas, âncora cravada no fundo da areia. Era hora de relaxar os nervos. Nenhum barco à vista. A solidão e o silêncio prometiam uma noite tranquila, de bom sono, bons sonhos. Os mapas e as cartas náuticas indicam que estamos na Ilha dos Pássaros, um santuário de aves. O calor da tarde e a água transparente convidam a um mergulho. Impossível resistir. E quem quer resistir? De volta ao barco, o crepúsculo nos reserva um espetáculo inesquecível. Milhares de aves voando em formação como uma grande ponta de lança pontiaguda. Retornam para seus ninhos depois de um dia de pescaria em alto mar. A algazarra é ensurdecedora. A câmara fotográfica de Vilfredo tenta registrar o momento mágico. Observem, amados, que nós temos uma expressão que não está na língua portuguesa, mas nós temos o glossário, onde vocês também irão acompanhar o seu significado, que diz assim: Capitão, eles desceram os botes na água com homens. Aliás, amados, não é esse trecho. Tem um outro trecho, ó. Capitão é um barco se aproximando a este bordo. É esse aqui, tá bom? É a segunda definição que está aí na página 141. Ó, capitão, há um barco se aproximando a antebordo, ou seja, ao lado direito da embarcação. O aviso de Jaime quebra o encanto e nos devolve ao mundo real. O perigo está de volta. Sul das Filipinas, Mar de Sulu, terra de piratas. O barco, aparentemente um pesqueiro, cruza as pequenas ondas da entrada da baía e traça uma reta, rumo ao aiço. A pouco mais de 100 metros diminui a marcha, rodopia sobre o próprio eixo e larga a âncora. Com uma baía tão grande, precisavam chegar tão perto? Questiona Valfredo. Voz baixa, quase um pensamento. E já que o fundo aqui é todo de areia, podiam ancorar seguros em qualquer canto. O barco é velho, mal conservado, sujo. Conto com 12 homens a bordo. Como é costume na região, todos ocultam os rostos. Enrolados em velhas camisetas, alguns sentam-se na borda do barco, jogam linhas com anzóis na água, podem estar pescando, mas quem garante? Uma garrafa roda de boca em boca. Pode ser água, mas é pouco provável. Um dos homens do grupo aponta o barco para nosso veleiro. Os outros caem na gargalhada. As sombras ficam compridas, escurece. Desde que entramos no Mar das Filipinas, há 3 meses, a tensão e o medo passaram a fazer parte da rotina. É preciso atenção permanente com os barcos que navegam nas proximidades. De noite, o cuidado é redobrado. Infelizmente, este não era um medo infundado. O Centro de Pirataria da Malásia, em Kuala Lumpur,
emitia avisos com detalhes preocupantes, a intervalos ainda mais preocupantes. Não foram poucas as vezes em que o Aiso mudou seu rumo para evitar os locais de ataques recentes. Há 16 anos nossa família navega pelos mares do mundo. Quando planejamos refazer a Rota de Magalhães é o percurso que o navegador português Fernão de Magalhães seguiu ao fazer a primeira volta ao mundo da história no ano de 1519. Sabíamos que o Mar de Sulu, por onde passou o navegador, agora era reduto de violentos piratas. Também é fato conhecido de todos os navegadores que as águas das Filipinas e da Indonésia não apenas são as mais perigosas, mas abrigam, ou escondem, o maior reduto de piratas do mundo. Os piratas do Mar da China são famosos desde os tempos antigos, da época dos descobrimentos, onde seus juncos, gente, é a embarcação à vela ou a remo chinesa, utilizando antigamente em guerras ou para o comércio, foram bastante romanceados. Hoje a história é muito diferente. Os piratas modernos possuem barcos rápidos, quase sempre roubados, e armamentos pesados. O que se podia fazer? Reduzir o risco ao mínimo indispensável. Nós, as mulheres a bordo do Aiso, passamos a nos vestir de jeito masculino. Calças compridas, camisetas largas, bonés escondendo os cabelos compridos. Brincos, pulseiras e pintura eram absolutamente proibidos. Dessa forma, além de ocultar a presença feminina a bordo, aumentávamos o número de tripulantes homens. Sempre que um barco navegava nas proximidades, Cat permanecia recolhida em sua cabine. Ao desembarcar em algum porto, qualquer porto, nada se falava sobre o barco. Nunca se mencionava a rota ou o próximo destino. As armas de sinalização e os foguetes de pedido de auxílio ficavam sempre à mão. Noite sem lua. Por 2 vezes, o barco filipino mudou de posição dentro da baía. Buscavam um melhor pesqueiro ou, ao contrário, preparavam um ataque? Vilfredo continua vigiando. Os binóculos de visão noturna permitiam acompanhar os movimentos a bordo do barco vizinho. Os homens bebem, a algazarra é grande. Sem mais nem menos, as luzes se apagam e o barco mergulha na escuridão e no silêncio. Vamos embora! O sussurro de Vilfredo é uma ordem. Rápida e silenciosamente, cada um dos tripulantes passa a desempenhar suas tarefas. A âncora sobe sem o menor ruído, na força dos braços, sem uso do motor, que poderia denunciar nossa manobra. As velas levantadas enfunam-se. Gente, enfunar-se significa encher-se de ar ou inflar-se. Com o vento. Vilfredo, no leme, conduz o Aiso para a saída da enseada. Tudo isso no escuro, nem a luz da bússola foi acesa. No interior do barco, apenas o radar seguia ligado. Jaime, encarregado de vigiar com o binóculo, alerta Vilfredo. Olha a frase que se refere a essa expressão, é assim. Capitão, eles desceram os botes na água com homens. No mesmo instante, ouvem-se gritos. As luzes do barco voltam a se acender e fachos de luz vasculham a baía, iluminando a ilha. O Aiso desliza ao encontro das ondas mar aberto, a caminho da liberdade. Os sons vão se perdendo na distância. Tiros ecoam na noite. Em que atiravam?
Nunca saberemos. O vento aumenta e permanece firme. O aiço segue rápido, silencioso, mar adentro, deixando para trás a enseada, a ponta da ilha, o susto. Infelizmente, a tensão e o medo continuariam a bordo por mais um longo tempo. Então, amados, aqui nós temos esse relato, né, da família Schurman, que fala exatamente sobre essa expectativa de que realmente os piratas existem. Existem, né? Para quem gosta desse gênero de leituras, de livros, de filmes com aventuras, nós percebemos em diferentes relatos a existência de piratas que eles são caracterizados na sua grande maioria por homens sem escrúpulos, que roubam, que matam, que cometem crimes e atitudes bem grosseiras e vândalas, né? Então aqui é um relato para que nós possamos compreender a atmosfera da história, da narrativa, e assim termos condições de interpretar as questões. Então vamos lá? São 5 questões, onde vocês farão perguntas e respostas, todas relacionadas ao nosso texto. Então tem assim a questão de número 1. Com base no boxe, o que vem a seguir? Esse boxe, meus amores, é o que introduz a nossa leitura, está logo lá no início da página 140. O que vem a seguir? E no texto do relato, responda às questões. Logo quando nós iniciamos a leitura, tem essa perguntinha, né? O que vem a seguir, que exatamente nos induz a pensar, a criar expectativas em relação ao que vai ser tratado no texto. Então vamos às perguntas. Item A. O que você imaginou sobre o título do relato? Se confirmou na leitura? Sim ou não? E vai explicar. Quando o texto nos induziu, né, perguntando se piratas existem, nós automaticamente fomos nos questionando. Então aqui você vai dizer, respondendo, se as suas indagações se confirmaram ou não no decorrer da leitura. B. De que viagem o relato trata? Qual foi a viagem? Aí você vai e coloca qual foi a viagem, porque aparece bem explicitamente. Quem relata a viagem? Quem está falando? Ou seja, quem está nos contando sobre a viagem? Quem é a voz? De quem é a voz? Quem é a narradora? Então você também consegue identificar com muita facilidade quem é a pessoa. Copia aí no item C. O item D. Que meio de transporte é utilizado? Tranquilo também vocês respondem, né, meus amados? Como é a região onde os fatos relatados ocorrem? Gente, nós vamos aí colocar as características da região. Também se apresenta logo no início do texto as características da região, e você copia aí, como era a região em que se passa a narrativa, tá bom? 2. Nos 2 parágrafos iniciais. Então, vocês vão focar nos 2 primeiros parágrafos do texto. A autora fala dos sentimentos vividos pela tripulação. A tripulação, ela nos relata que houveram uma mistura aí de sentimentos. Isto está nos 2 primeiros parágrafos. Agora vamos às perguntas. A. O que provoca a tensão e a ansiedade mencionada no primeiro parágrafo? O que foi que aconteceu? Qual foi o episódio que fez, lá no primeiro parágrafo, que provocou uma tensão e ansiedade nos tripulantes? Aí você coloca aí o que foi que aconteceu, qual foi o momento, o que foi que deu início a essa tensão, lá no primeiro parágrafo, tá bom? Agora nós vamos ao B. Que sentimento a tripulação experimentou antes dessa tensão? A que fato esse sentimento estava relacionado? Então, são 2 perguntas, são 2 respostas. Item C. No segundo parágrafo, são utilizadas as expressões mar liso, velas gordas de vento e riscando bigodes de espuma. Ou seja, essas 3 expressões, elas se encontram lá no segundo parágrafo. Vamos à pergunta.
Que imagem elas constroem acerca desse momento vivenciado pela tripulação? O que é essas informações, meus amados? Elas nos ajudam a compreender que imagem em relação a esse momento, como eles estavam se sentindo, como era que estava o mar, tá certo? Como que eles estavam sentindo aquela situação. 3. A princípio, o problema inicial enfrentado parece ter sido solucionado. A. Que parágrafos indicam que a tripulação obteve sucesso em sua busca? Amados, eu vou dar uma dica a vocês. Para responder a terceira questão, façam uma leitura novamente, uma releitura dos parágrafos de 1 a 4, para que vocês possam responder o item A. Aí você vai dizer se é o primeiro parágrafo. Olha, perguntou que parágrafos? Então já vou lhe dizendo, são 2 parágrafos que ajudam-nos a entender que parece que a tripulação teve sucesso em sua busca. Então, está aí entre os primeiro e quarto parágrafos, tá certo? Item B, da terceira questão. Que ações dos tripulantes revelam um momento de tranquilidade? Quais foram as ações que os tripulantes nos fizeram compreender durante a leitura que houve um momento de tranquilidade? Está bem? Aí você coloca, foi no momento tal, tal e tal. Você vai e escreve bonitinho. Quarta questão. Essa tranquilidade é interrompida a partir de determinada situação. Que situação é essa? Houve aí a interrupção da calmaria. Qual foi o momento? O que aconteceu? O que se aproximou da tripulação que fez com que essa calmaria, tranquilidade fosse interrompida? Item B. Como essa informação é apresentada ao leitor? Quem foi que avisou? O item B você vai dizer aí quem foi que avisou, quem foi que relatou o acontecido que exatamente iria interromper a calma que estava existindo na tripulação, lá na embarcação. Item C. Uma das frases do texto explícita, de forma resumida, o que se teme no território navegado. Transcreva. Está pedindo para vocês transcreverem, ou seja, retirar lá do texto e copiar aí no item C da 4. Uma frase, essa frase está no texto e ela é explícita, mas está de forma resumida, e que se teme no território, o que se teme no território de navegação. O que era que se temia? O que eles tinham medo? Então você vai, transcreve e coloca aí no item C da 4. E a quinta questão e última pergunta diz assim: a autora relata alguns acontecimentos que sugerem perigo. Ok. Item A. Que acontecimentos são esses? O que foi, né? Ou quais foram os acontecimentos que exatamente relatam esses perigos? Aí você vai e coloca pelo menos 2 acontecimentos, tá bem? Que tem essa conotação de perigo. Item B. Além desses acontecimentos, há um dado objetivo que indica o perigo de um veleiro viajar por aquela região. Que dado é esse? Ou havia, né, algumas informações em relação ao perigo que era costume daquela região. Que perigo era aquele? Que era conhecido por todos. Então, você vai dizer qual era esse perigo, qual era esse dado. Dado, informação. Está bem? São essas 5 questões interpretativas em relação ao texto. E para concluir, vamos pensar. Para vencer e ser feliz. Aceite desafios, faça escolhas, trace metas, sonhe, ouse, tenha fé. Quem faz pode errar. Quem não faz ou quem não fez já errou. Então, amados, vamos ousar. Vamos ser campeões das nossas vidas.
Vamos ser felizes, vamos superar os desafios e acreditar, porque somos vencedores. Fiquem todos com Deus. Aguarda a atividade. Não esqueçam, é de suma importância que vocês realizem a atividade e enviem, né? Com seu cabeçalho devidamente respondido, organizado. E fiquem todos com Deus e até a próxima aula.